Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta palavra da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, iniciamos o mês de setembro, que é um mês também dedicado à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura, à Bíblia. E é pela Palavra, e foi pela Palavra, que tudo foi criado. Lá no livro do Gênesis, nós já temos a criação, e pela Palavra tudo foi feito. E os profetas anunciaram a palavra de Deus, profetizaram a respeito de Jesus, do Messias. E é bonito o paralelo que nós podemos fazer também entre o livro do Gênesis e o Evangelho de São João. E aquela belíssima declaração de São João: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, Jesus Cristo, habitou e podemos dizer, habita entre nós. O Senhor fez, faz e fará maravilhas através da sua palavra. E nós temos no Evangelho de hoje, Jesus, a palavra encarnada do Pai, que realizou maravilhas e continua a realizar, mas que também provocou nos seus adversários uma resposta negativa. Jesus estava em Cafarnaum, foi para Nazaré, sua cidade, e conforme o costume, ele foi na sinagoga e escolheu a palavra, leu a palavra de Isaías, que faz um resumo da sua vida, da sua missão. Ele veio para anunciar a boa nova, para curar,
para restaurar. E qual foi a palavra que causou ali divisão entre aqueles que estavam ouvindo? Quando ele disse: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Quando ele disse isso, minha gente, nós acompanhamos, na proclamação aqui da palavra. Alguns se admiraram das palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, mas outros também começaram a dizer: mas ele não é o filho de José? Ele não é conhecido aqui nós? Como ele se proclama assim, o servo da profecia de Isaías? E Jesus então começou novamente a citar a Escritura a respeito da rejeição que também houve com outros, mas foram escolhidos. Aquela viúva de Sarepta era uma pagã, não era propriamente da raça de Israel, mas foi escolhida para receber a graça de Deus no tempo do profeta Elias. Naamã, o sírio leproso, também foi escolhido para receber a graça de Deus. Jesus estava ali, de fato, provocando aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, aqueles que ouviam a palavra, a também perceber que aqueles que eram pagãos, aqueles que não eram da raça escolhida, foram, sim, escolhidos pelo Pai, por Deus. Eles, os pagãos, haviam acolhido a palavra e eles que acreditavam na palavra não estavam acolhendo o verbo, a palavra do Pai que estava ali diante deles. E que pena, meus irmãos? A que ponto eles chegaram por conta da rejeição de Jesus à palavra? Quiseram empurrá-lo para um precipício. Por outro lado, quem acolhe a palavra de Deus recebe as suas graças. Eu separei aqui algumas passagens que falam da acolhida da palavra de Deus por parte de alguns, e por causa dessa acolhida receberam as graças do Senhor. Pegando o Evangelho mesmo de São Lucas, capítulo 4, versículo 40, ao pôr do sol, todos quanto tinham doentes com diversas enfermidades, levaram-lhes a ele Jesus, e impondo as mãos em cada um deles, curava-os. Quem acreditava, recebia as graças, as curas de nosso Senhor. O leproso, que era considerado um pecador, que era considerado um amaldiçoado, naquela situação ele foi até o Senhor e pediu humildemente: Senhor, se queres, podes curar-me. O que Jesus disse? Eu quero, fica curado. Pela palavra do Senhor, aquele leproso foi curado. Lucas 5, de 12 a 13. O paralítico, que foi levado pelos seus amigos, foi levado até Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. O Senhor primeiro curou o seu coração, a sua alma. Os teus pecados estão perdoados. E depois o Senhor curou fisicamente aquele homem. Meus irmãos, está vendo? Pela palavra o Senhor curou, o Senhor expulsou demônios, pela palavra o Senhor exortou, pela palavra o Senhor chamou os discípulos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, o Senhor chamou Mateus: segue-me, pela palavra. O que fez Mateus? Se levantou e se colocou como discípulo de Jesus. A palavra fez todas as coisas, a palavra cura, a palavra exorta, a palavra chama para o discipulado, a palavra também envia. No Evangelho de Marcos, lá no finalzinho, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será
salvo, quem não crê será condenado. Pela palavra, meus irmãos. Está entendendo? Devemos abrir o nosso coração à palavra de Deus. Devemos abrir-nos a nosso Senhor. Pela palavra, curas, milagres, maravilhas acontecem. A rejeição, o que aconteceu com a rejeição? Quiseram até matar Jesus. Não rejeitemos o Senhor. Acolhamos o Senhor no coração. E como os apóstolos e como os discípulos, sejamos também apóstolos do Senhor. Aqueles que acolheram Jesus, acolheram a vida. Aqueles que eram desprezados, aqueles que estavam à margem da sociedade, porque escutaram a palavra, receberam as suas graças, receberam a vida, receberam a dignidade. Os leprosos, os cegos, a mulher que sofria de fluxo de sangue, receberam graças porque ouviram, porque acolheram Jesus. Vamos acolher também Jesus. Vamos acolher Jesus palavra, a vida, caminho, verdade. Nos tornemos também discípulos desta palavra. Os apóstolos saíram então para pregar esta palavra que eles fizeram uma experiência. E a palavra não é só capaz então de curar, de realizar milagres, mas de dar a nós a vida eterna. Vamos acolher Jesus? Vamos acolher a vida? Ele é a vida eterna. E sejamos também apóstolos desta palavra, como foram os discípulos de Jesus. Os apóstolos acolheram também Jesus, foram anunciadores da sua palavra e fizeram maravilhas no nome do Senhor. Que assim seja também com cada um de nós. Acolhamos Jesus, acolhamos as suas graças e sejamos também discípulos, apóstolos da palavra de Deus. Com certeza você conhece muitos leprosos, enfermos, cegos, pessoas que estão perdidas e que precisam da palavra de Deus. Que você seja a palavra de Deus, que nós sejamos uma boa notícia para aqueles que nós encontramos hoje, amanhã e sempre. Amém? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por este mês especial em que a igreja no Brasil se dedica à Sagrada Escritura, à Bíblia. Nós queremos, Senhor, acolhê-lo na sua palavra. E sim, que o Senhor realize maravilhas em nós. Que o Senhor realize maravilhas, meu irmão, minha irmã, em você. Que você seja curado da sua cegueira, da sua lepra. Que você seja curado da sua paralisia pela palavra proclamada. E que ao mesmo tempo você seja discípulo, apóstolo da palavra de Deus. Sejamos também anunciadores desta boa notícia que nós recebemos. Para tantos e tantas que necessitam, tantos cegos, tantos leprosos, que precisam da palavra de Deus, que você seja, que nós sejamos, palavra de Deus para os nossos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.